Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Conhecendo Direito. Eu sou o professor Gregório. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a Lei de Abuso de Autoridade, Lei 4898 de 65, lei essa que tem caído em todos os concursos e no exame de OAB. Vamos bater um papo sobre esse tema tão polêmico e tão importante também? Muito bem, pessoal. Então, agora nós vamos começar, a partir de agora, o estudo sobre a Lei de Abuso de Autoridade, tá ok? E para inaugurar essa aula, eu gostaria já de fazer uma pergunta. Para fins dessa lei, quem é a autoridade? Nós precisamos identificar quem é essa pessoa para então determinar quem é o sujeito ativo desse crime. Quem pode ser o sujeito ativo do crime de abuso de autoridade? Bom, eu gostaria que vocês pegassem então a Lei 4898 de 65, nós vamos começar a examinar a partir de agora, e vocês vão abrir para mim no artigo 5º desta lei, porque é o artigo 5º que tem a definição de autoridade. Diz assim o artigo 5º: considera-se autoridade para os efeitos dessa lei quem exerce cargo, emprego ou função de natureza civil ou militar, né? Cargo, emprego ou função públicos, né? Função pública, né? De natureza civil ou militar, ainda que de forma transitória e sem remuneração. Ou seja, para esta lei, aquele funcionário público, lato sensu, é a autoridade. Não importa se você é um policial militar, se você é um delegado, se você é juiz, promotor, se você é um escrivão, qualquer funcionário, se você é um auditor fiscal, você é autoridade, tá ok? Porque você exerce um cargo público, emprego ou função, seja de natureza civil ou de natureza militar. Assim também é como está disposto no artigo 327 do Código Penal. Lá fala da mesma coisa, porém com uma redação um pouco diferente. E ele não fala do conceito de autoridade, ele fala do conceito de funcionário público. Mas, para definir o funcionário público, o Código Penal também adota o mesmo raciocínio. É aquele que exerce cargo, emprego ou função público. Tá ok? Ainda que de forma transitória e também sem remuneração. Tá ótimo? Então, este é o sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Agora, a banca CESP já perguntou em um dos seus concursos sobre a possibilidade de uma terceira pessoa que não seja funcionário público ser também sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Será que é possível? Vejam bem, eu vou narrar aqui um exemplo para a gente tentar identificar uma hipótese em que um terceiro, um cidadão comum, também pode ser considerado autoridade. Imagine que uma pessoa qualquer tem um determinado desafeto e pede a um amigo seu, que por acaso é policial, para que algeme aquele seu desafeto e contra ele pratiquem algumas condutas que nós vamos analisar lá no artigo 3º. Então ele queria praticar algumas condutas com o intuito de colocar em situação vexatória, humilhante. Olha, o policial que não estava no horário de seu serviço, mas invocando a condição de autoridade, algema aquela pessoa e deixa que aquela terceira pessoa, né, o colega dele, humilhe em praça pública. Ele que não é autoridade, aquele cidadão, também será sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, juntamente com aquele policial. Então, é possível que um terceiro seja também autor do crime de abuso de autoridade na modalidade do artigo 29 e 30 do Código Penal, concurso de pessoa e as circunstâncias que comunicam. Tá ok? Isso já foi objeto de pergunta da banca CESP. Eu gostaria que os senhores tivessem muito cuidado na hora de examinar essa questão, se eventualmente cair no seu concurso ou no seu exame de OAB. Tá ok?
Em relação ao sujeito passivo, é um pouco de atenção também. Claro que todas as pessoas podem ser sujeitos passivos desse crime, mas pode ser tanto pessoa natural, né, o que a gente chama de pessoa física, como também a pessoa jurídica pode ser vítima de um crime de abuso de autoridade. Mas como assim uma pessoa jurídica? Pode uma empresa, professor, ser vítima da prática do abuso de autoridade? Sim, pode, com certeza, tá ok? Mas vamos primeiro exemplificar uma hipótese de pessoa física. Esse exemplo que a gente acabou de mencionar é um exemplo absolutamente ilustrativo, ou seja, aquela vítima, pessoa física, é o sujeito passivo do crime de abuso de autoridade. Agora, no caso da pessoa jurídica, uma empresa, por exemplo, pode ter o alvará de funcionamento não liberado por mera liberalidade, por mera arbitrariedade daquele que tem poder de conferir o alvará. Então, se uma autoridade não confere aquele alvará por motivo odioso, ele está abusando do seu poder e, portanto, está colocando uma empresa, uma pessoa jurídica no polo passivo do crime de abuso de autoridade. Tá ok? Então, pessoal, muito cuidado na hora de identificar sujeito ativo e sujeito passivo do crime de abuso de autoridade. Tá ok? A partir dessas informações, então, a gente já consegue identificar algumas características. Por exemplo, nós sabemos que aquele que pratica o crime, via de regra, é uma autoridade. Excepcionalmente pode ser uma pessoa comum, como a gente viu, ok? Agora, qual que é a característica principal da autoridade e do funcionário público? Essas pessoas, elas são dotadas de algumas características peculiares. Por quê? Porque estão submetidas às regras da administração pública. O artigo 37 da Constituição elenca alguns princípios da administração pública, aos quais todo funcionário público está adstrito. Então, é o princípio da discricionariedade e o princípio da arbitrariedade que eu gostaria de trabalhar aqui com vocês nesse momento. Claro que o artigo 37 da Constituição também fala de outros princípios, como o princípio da legalidade, princípio da moralidade e vários outros princípios ali elencados. Mas na hora de identificar o crime de abuso de autoridade, eu vou trabalhar com vocês os princípios da discricionariedade e arbitrariedade. Por quê? Porque todo funcionário público, pessoal, como está adstrito ao princípio da legalidade, tem que fazer tudo aquilo que a lei determina. E toda pessoa que trabalha para a administração pública, na condição de funcionário, conhece as suas atribuições. Todas as atribuições dos funcionários são muito bem definidas. Quando a pessoa toma posse do seu cargo, ela sabe exatamente qual é a sua atribuição. E sabendo da sua atribuição, ela extrapolando comete o crime de abuso de autoridade, porque ela foi além daquelas atribuições que a lei lhe conferiu. Então, a discricionariedade é típica da administração pública, porém, se um funcionário excede nas suas atribuições, ele comete o abuso de poder, o abuso de autoridade. Diferente, por exemplo, do cidadão comum, que pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, não é? É uma espécie de arbitrariedade, ele faz aquilo que lhe convém, porém, não pode fazer aquilo que a lei proíbe. Mas, tirando aquilo que a lei proíbe, o resto ele está totalmente liberado para poder praticar todos os atos da vida civil. Tá ok? Bom, então, nós já identificamos aqui sujeito ativo, sujeito passivo.
princípios relacionados ao crime de abuso de autoridade. Então agora nós vamos começar a pegar a lei e identificar os principais aspectos destes artigos. São poucos artigos que tem nessa lei, mas são muito importantes, caem em concurso toda hora, exame de ordem. Nós já vamos começar com o artigo 1º. Eu adiantei, falei do artigo 5º, porque fica mais prático, né, trabalhar assim, a compreensão se torna mais facilitada. Vamos então agora pegar o artigo 1º dessa lei. Eu vou pegar meu código aqui e nós vamos trabalhar a lei 4898 de 65, tá ok? Vamos lá. 4898 de 65. Artigo 1º. O direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa civil e penal contra as autoridades que, no exercício de suas funções, cometerem abusos são regulados pela presente lei. Então, pessoal, aqui está dizendo que todos os casos relativos a abuso de autoridade serão regulados por esta lei que agora está sendo objeto da nossa análise. Não tem muita novidade aqui nesse artigo 1º, mas eu vou ler o 2º e nós vamos fazer uma análise comparativa, porque esses dois artigos devem ser analisados conjuntamente e tem muita coisa para a gente observar aqui. Mas antes disso eu vou fazer a leitura do artigo 2º. O direito de representação será exercido por meio de petição. A linha A, dirigida à autoridade superior que tiver competência legal para praticar a autoridade civil ou militar culpada, a respectiva sanção. B, dirigida ao órgão do Ministério Público que tiver competência para iniciar processo crime contra a autoridade culpada. Então, pessoal, a primeira observação que eu gostaria de fazer aqui é a seguinte. Vocês perceberam que o artigo 1º fala sobre direito de representação, né, dirigido, né, contra as autoridades que eventualmente possam ter cometido os excessos, né, no exercício das suas funções. E, no caso do artigo 2º, fala sobre a representação dirigida à autoridade superior e ao órgão do Ministério Público. Acontece que o caput do artigo 2º fala direito de representação exercido por meio de petição. Aqui já entra a primeira observação. O que é petição? Petição, pessoal, é um requerimento feito de forma escrita, tá? E formal. É uma formalização escrita de um pedido, de uma notícia-crime, tá ok? Então, a lei coloca como requisito o início da ação penal por meio de uma representação que se dá por meio de uma petição, tá ok? Qual que é o problema desta disposição? É o seguinte, hoje nós, na vigência do atual Código de Processo Penal, já não temos mais a necessidade de obter uma informação criminosa por meio de um documento formalizado, porque a gente tem a possibilidade de obter essas informações por meio de denúncia anônima. Num primeiro momento, esta lei diz que a carta anônima, né, a chamada denúncia anônima, não vale, não se presta para oferecer, para pelo menos subsidiar uma ação penal, não é? Porém, eu não sei se os senhores já tiveram contato com um instituto lá do Código de Processo Penal que chama VPI. O que é o VPI? VPI significa Verificação da Procedência das Informações. Eu gostaria que vocês abrissem para mim o Código de Processo Penal, no artigo 5º. Vou abrir o meu aqui também. Vocês vão entender por que eu estou falando do Código de Processo Penal neste momento, para poder falar do direito de petição.
que tem que ser de forma escrita e tem que ser formal. Vamos pegar aí o artigo 5º do Código de Processo Penal. Parágrafo 3º, tá? Artigo 5º, parágrafo 3º do CPP. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar um inquérito policial. Tá ok? Então, olha aqui, VPI, verificada a procedência das informações, mediante uma denúncia que ocorreu de forma anônima. Tá ok? Pessoal, acontece da seguinte maneira. Imaginemos que uma determinada pessoa tome conhecimento de um determinado crime, mas ela não quer se identificar. Ela pode levar a notícia desse crime à autoridade para que a autoridade, então, instaure um inquérito policial. Acontece que a autoridade policial não vai instaurar o inquérito de imediato, porque ela corre o risco de obter uma denúncia anônima falsa. E existem muitas denúncias anônimas falsas. Por isso é que a lei diz, verificada a procedência das informações, é a chamada VPI. O mesmo vai acontecer no crime de abuso de autoridade. Embora o artigo 2º diz que o direito de representação será exercido por meio de petição, e quando diz petição, considera meio escrito e formalizado, a doutrina e a jurisprudência também entendem que esta necessidade de formalização pode ser suprida pela denúncia anônima, desde que verificada a procedência das informações. Tá ok? Então é o primeiro aspecto muito importante desse artigo 2º que eu gostaria de mencionar. Também tem a questão da representação. Vejam bem, para a lei, no ano em que ela foi editada, em 65, o legislador condicionou o segmento, ou pelo menos o segmento, nem tanto o segmento, mas o próprio início da ação, né, para que haja a deflagração da ação penal, o legislador condicionou a representação, ou seja, a vítima tinha que representar realmente contra a autoridade que praticou o abuso de autoridade. Tá ok? Então era uma forma de até identificar a vítima. Mas percebam bem, a lei é de 65, vivíamos sob a égide da ditadura e era um regime absolutamente coercitivo. A autoridade era aquela que realmente abusava do seu poder. E ela fez a edição dessa lei, o governo, o legislativo, os parlamentares fizeram essa lei numa tentativa de mascarar a boa vontade que eles estavam eventualmente, supostamente tendo com a população. Olha, nós vamos aqui editar uma lei para poder não perpetuar o abuso de poder. Mas, nas entrelinhas da lei, ele colocou um monte de empecilho, como, por exemplo, a necessidade de petição, ou seja, meio formalizado, escrito, e condicionou também a necessidade de uma representação, que era uma forma, inclusive, de identificar a própria vítima, caso ela representasse contra ele a autoridade, porque futuramente ele poderia até exercer uma retaliação contra aquela própria vítima no momento futuro. Vejo como que a lei, embora ela teve um espírito, uma vontade boa, ela condicionou alguns requisitos para poder tentar impedir ao máximo a deflagração da ação penal contra ele, a autoridade. Tá ok?
Tanto que, se vocês observarem no parágrafo único desta lei, vocês vão perceber que a lei ainda condiciona a deflagração da ação penal, a representação tinha que ser feita em duas vias. É a famosa situação do tipo, olha, pense duas vezes antes de fazer o que você está fazendo, tá ok? E não, como se não bastasse isso, ainda condicionou ao que? A vítima colocar naquela representação toda a exposição do fato constitutivo, né, do abuso que ocorreu, com todas as suas circunstâncias, tinha que qualificar inclusive o próprio acusado, a autoridade que estava praticando o abuso de autoridade, né? E, se eventualmente tivesse, também a rolar as testemunhas que presenciaram ou que pelo menos tiveram notícia daquele fato, que estavam limitadas até o número de 3. Tá ok? Então, pessoal, olha quanta informação importante somente nesses dois artigos inaugurais, né? Artigo 1º e artigo 2º falam de representação. E aí, vocês perceberam que a necessidade de representação se constituiu um verdadeiro empecilho para o exercício do direito da vítima. Aí, o que aconteceu? Esse artigo, esses dois artigos, eles sofreram algumas interpretações e 2 anos depois da edição dessa lei, né, no ano de 67, veio a Lei 5249 do ano de 1967 para poder dizer sobre a representação. E essa lei, que só tem 3 artigos, né? O primeiro artigo, que é o que importa, é o único artigo que tem realmente informação relevante. Esse artigo 1º da Lei 5249 de 67 dizia assim: a falta de representação do ofendido não obsta a iniciativa da ação, nem o curso da ação. Entendeu? Então, não há necessidade da representação. Esta lei veio somente para dizer isso. Olha, não há necessidade de representação do ofendido. Professor, mas quer dizer então que nunca terá representação do ofendido? Claro que não, pessoal. Sempre que for possível, deve-se fazer a representação, desde que a vítima queira também, né? Mas não é necessário, não é requisito obrigatório. Basta a existência da notícia do crime e as autoridades, verificando a procedência das informações, podem então iniciar uma investigação que pode resultar na deflagração da ação penal. Tá ok? Então, olha só que importante que é esse artigo 1º e esse artigo 2º. Se o seu examinador for um examinador que queira derrubar candidato, já nesses 2 primeiros artigos, ele pode fazer uma pergunta para derrubar candidato. Ele pode perguntar assim: é necessária a representação do ofendido para que reste configurado o crime de abuso de autoridade? Não. E no artigo 1º e o artigo 2º dessa lei, se você fizer uma leitura simples, você vai identificar que é necessário e que inclusive a representação é feita por meio de petição. Mas cuidado, anote aí, hein? Lei 5249 de 67 diz que não é obrigatória a representação. Tá ok? Fechado? Pessoal, ainda sobre o artigo 2º, a linha A e a linha B, eu gostaria de comentar bem rapidinho, é o seguinte: dirigida à autoridade superior que tiver a competência legal para aplicar a respectiva sanção, tá ok? Quando se fala a autoridade superior, normalmente a gente fala das corregedorias, tá ok? Mas também pode ser dirigida à própria polícia, porque uma outra autoridade pode ser um funcionário público qualquer que comete um crime desse. Então você pode dirigir a sua representação, que não é obrigatória, mas é
facultativa e é plenamente possível de fazê-la perante uma polícia, como por exemplo a Polícia Civil ou até mesmo a Polícia Federal. Tá ok? Esta é a observação. E o Ministério Público também pode ser aquele em que você pode dirigir essa notícia-crime. Afinal de contas, é ele o titular da ação penal e, portanto, ele também pode receber essa notícia e certamente o promotor manifestará perante o juiz no sentido de abrir vista desses autos para o delegado e ele, então, instaurar o inquérito e fazer a apuração mais detalhada daquelas informações que ele recebeu. Tá ok? Vamos adiante então. Eu agora vou falar aqui para vocês, como eu falei do Ministério Público, ele é o titular da ação penal, né? Tanto é titular da ação penal que se vocês pegarem, por exemplo, o artigo 12 da lei, vamos pegar aqui o artigo 12. O artigo 12 da lei diz o seguinte: a ação penal será iniciada independentemente de inquérito policial ou justificação por denúncia do Ministério Público, instruída com a representação da vítima do abuso. Tá ok? Então, pessoal, aqui nesse artigo 12, nós identificamos o seguinte: a ação penal vai ser iniciada independentemente de inquérito. Por que a ação pode ser iniciada independentemente de inquérito? Porque o próprio Ministério Público pode receber aquela notícia-crime e, sem que haja um inquérito instaurado, se ele já tiver elementos suficientes para poder oferecer a denúncia, ele pode fazê-lo. Tá ok? Aliás, essa não é uma característica exclusiva do crime de abuso de autoridade. Todo inquérito policial é dispensável. É um princípio de todos os inquéritos policiais de qualquer crime. Tá ok? São dispensáveis, é o princípio da dispensabilidade. Você pode verificar isso lá no Código de Processo Penal, no artigo 46. Vamos abrir o artigo 46 do Código de Processo Penal? Para a gente identificar, para vocês saberem aí que realmente todo inquérito é dispensável. Olha o artigo 46, parágrafo 1º. Quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informações ou a representação. Tá vendo só, pessoal? Então, o inquérito de fato é dispensável. Por isso é que o artigo 12 da nossa Lei de Abuso de Autoridade fala sobre isso. A ação penal será iniciada independentemente do inquérito policial. Tá certo? Porém, na última parte do artigo 12 da nossa Lei de Abuso de Autoridade, diz o seguinte: instruída com a representação da vítima do abuso. Ora, nós já verificamos que a representação da vítima não é algo necessário, não é algo obrigatório. Mas se tiver, não faz mal, tá ok? Então, nessa parte que diz assim, instruída com a representação da vítima do abuso, leia-se que pode ser por meio de denúncia anônima, desde que verificada a procedência das informações. Como a gente viu, a teor do artigo 5º, parágrafo 3º do CPP. Tá ok, pessoal? Então, muito cuidado aí, tá? Ou seja, já verificamos então aqui quem é o titular da ação penal no caso do crime de abuso de autoridade. É o Ministério Público, é uma ação penal pública, tá ok? E incondicionada, tá ok? Ação penal pública incondicionada. Muito bem, então nós já identificamos aqui quem é o autor da ação, né? Quem é o titular da ação. Nós vamos verificar agora, então,
quais são as esferas de sanção que a lei estabelece para aquele que comete o crime de abuso de autoridade, tá? Eu gostaria que vocês pegassem aí para mim o artigo 6º. Artigo 6º da lei, tá ok? Nós vamos identificar aqui quais são as esferas de sanção, as esferas de punição existentes na lei do abuso de autoridade. Artigo 6º. Vamos lá. O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção administrativa, civil e penal. Então, pessoal, são 3 as esferas de punição no caso de abuso de autoridade. Aquele que comete esse crime está sujeito à punição na esfera administrativa, na esfera civil e na esfera penal, tá ok? Vamos ver quais são as consequências para aquele que comete um crime de abuso de autoridade dentro da esfera administrativa. Parágrafo 1º. A sanção administrativa será aplicada de acordo com a gravidade do abuso cometido e consistirá em A. Advertência, B. Repreensão, suspensão do cargo, função ou posto por prazo de 5 a 180 dias, com perda de vencimento, destituição de função, demissão a bem do serviço público. Tá ok, pessoal? Então, quando alguém comete um crime de abuso de autoridade na esfera administrativa, está sujeito a essas hipóteses do artigo 6º, parágrafo 1º. Tá ok? Advertência, repreensão, demissão, destituição de função e por aí vai. Tá ok? E na esfera civil, como que seria na esfera civil? Olha, pessoal, na esfera civil existe uma característica que complementa aquilo que eu falei no sentido da representação. O que é essa característica? Percebo que o parágrafo 2º dessa lei diz que a sanção civil, quando não for possível verificar o dano, vai consistir no pagamento de uma indenização, que a lei inclusive fala lá de 500 a 10 mil cruzeiros, algo do tipo, né? Está até desatualizada a moeda. Mas percebam bem, quando não for possível verificar o valor do dano, consistirá numa indenização. E aí eu te pergunto, se fosse realmente necessária a representação, qual seria a utilidade da representação na esfera civil? Nenhuma. Porque quem quer ter a reparação no plano da esfera civil não vai oferecer uma representação e vai, na verdade, literalmente ajuizar uma ação. Qual ação? Ação de indenização, seja por dano moral ou material, ou até mesmo os dois. Não é isso? Pois é. Então, por isso é que esta informação complementa aquilo que a gente já havia dito lá atrás a respeito da necessidade da representação. Tanto não é necessária representação que na esfera civil não tem o menor sentido falar em representação. É literalmente o ajuizamento da ação de indenização por dano moral ou material. Tá ok? Então, vamos pegar aí o artigo 6º, parágrafo 2º, para identificar essa hipótese. Vamos lá. Parágrafo 2º. A sanção civil, caso não seja possível fixar o valor do dano, consistirá no pagamento de uma indenização de 500 a 10 mil cruzeiros. Tá ok? Então, vocês perceberam aí. Uma observação importante. Quando a lei fala no pagamento de uma indenização, obviamente não vai ser nessa moeda, claro, né? Tem que fazer a atualização da moeda e tem que levar em consideração também a capacidade do condenado de indenizar, né? Considerando o seu cenário econômico, tem que verificar também a extensão do dano, que pode ser inclusive no plano moral, pode ser no plano exclusivamente moral, ok? Então a indenização
do ponto de vista civil, a sanção, né, do ponto de vista da esfera civil é essa, tá? Indenização. E em relação à esfera penal, é o parágrafo 3º. Olha o que diz o parágrafo 3º. A ação penal será aplicada de acordo com as regras dos artigos 42 a 56 do Código Penal e consistirá em a multa de 100 cruzeiros a 5.000 cruzeiros, detenção por 10 dias a 6 meses, c. perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública por prazo de até 3 anos. Tá ok? Primeira coisa, quando a lei aqui fala sobre os artigos do Código Penal, 42 a 56, leia-se 59 a 76. Tá ok? O Código Penal já foi atualizado, os artigos foram substituídos, deve ter até remissão no seu artigo, deixa eu ver se no meu aqui tem. Tem, no meu tem um vídeo aqui, tá, pessoal? Se vocês estiverem com o Vadimeco aí, dê uma verificada se o de vocês também tem um vídeo dizendo via de artigos 59 a 76 do Código Penal, não é 42 a 56, tá ok? Pessoal, a pena pode ser de multa e quando a lei fala multa de 100 a 5.000 cruzeiros, não é, obviamente, também nessa moeda, nós temos que fazer a atualização. E também temos que levar em consideração o critério que hoje adotamos para o pagamento de multa. O juiz, quando ele vai fixar a pena de multa para aquele condenado da esfera penal, ele o faz pelo método dias-multa. Como que é esse dias-multa? O juiz vai fixar um determinado número de dias e para cada dia ele vai fixar um valor da multa. É o famoso dias-multa, tá ok? Claro que dentro da nossa moeda atual, beleza? Com relação à restrição da sua liberdade, o artigo 6º, parágrafo 3º, a linha B, dizem detenção de... Detenção de 10 dias a 6 meses. Detenção de 10 dias a 6 meses para aquele que pratica o crime de abuso de autoridade. Parece brincadeira, né, pessoal? Imaginem vocês, aquele que comete um crime que teoricamente seria absolutamente grave, porque é um funcionário público que extrapola os limites que a lei lhe impôs, está sujeito a uma pena máxima de 6 meses de detenção. 6 meses de detenção. Pois é, meus amigos. 6 meses de detenção. Então, no sentido de colocar aquele cidadão recluso, no sentido lato sensu, né? Excluído da sociedade, tendo a sua liberdade segregada, 6 meses de detenção. E a última modalidade é a perda do cargo ou inabilitação para o exercício de qualquer outra função de natureza pública por até 3 anos. Tá ok? Estas são as consequências na esfera penal. E aí, pessoal, uma informação importante que a gente tem que dar sequência aqui é o parágrafo 4º, quando diz que qualquer dessas punições previstas aqui no artigo 3º, desculpa, no parágrafo 3º, são aplicadas de forma autônoma ou cumulada, tá? Então, o juiz pode aplicar só a alternativa A, só a alternativa B, só a alternativa C, ou combinar A e B, A e C, B e C, ou aplicar todas ao mesmo tempo, tá ok? Vai depender de cada caso e vai depender do que o juiz achar justo para poder punir aquele cidadão que cometeu o crime de abuso de autoridade. Tá certo? Fechou. Então é isso aí. Agora, existe uma hipótese, pessoal, muito interessante, que é aquele abuso praticado por policial.
Então, se você está estudando aí para concurso da área policial, preste bastante atenção nesse parágrafo 5º, porque ele pode cair na sua prova e você não pode errar essa questão. É uma questão simples, mas faz muita confusão. Eu vou colocar aqui um exemplo para poder diferenciar com um outro crime que cai bastante também, porque se cair para vocês na prova, vocês não vão errar, tá ok? Então, diz assim o parágrafo 5º da lei 4898, né, do artigo 6º. Quando o abuso for cometido por agente de autoridade policial, seja civil ou militar, de qualquer categoria, poderá ser cominada a pena autônoma ou acessória de não poder o acusado exercer funções de natureza policial ou militar no município da culpa por prazo de 1 a 5 anos, tá ok? Por prazo de 1 a 5 anos. Então, quais são as observações importantes a serem feitas em relação a esse parágrafo 5º do artigo 6º aqui da Lei de Abuso de Autoridade? Primeira coisa, aquele que comete o crime é o policial, para os efeitos desse parágrafo 5º, tá ok? É o policial. Se o policial comete esse delito, ele está sujeito a uma pena diferenciada, que é a possibilidade de não exercer as funções, né, de policial, seja de natureza civil ou militar, mas é no município da culpa e por um prazo determinado. E outra coisa, é facultativo a imposição dessa multa, né? Desculpa, dessa multa não, dessa punição, né? Dessa forma de punir. É facultativo. O juiz não é obrigado a determinar o afastamento daquele policial do município da culpa. Ele pode ter como consequência essa pena acessória, tá ok? Não é obrigatória. E por que eu estou ressaltando esse aspecto? Por quê? No caso de abuso de autoridade, funciona sim, de forma facultativa. Diferente do que ocorre no crime de tortura, porque se quem comete tortura é um policial, ele automaticamente perderá o cargo. Automaticamente. Nós vimos isso lá na lei de tortura. Vocês podem observar lá quando eu falo sobre a lei de tortura e cometido por funcionário público, perderá automaticamente o cargo. Aqui é facultativo, pode o juiz cominar esta punição, tá ok? Bom, outro aspecto relevante aqui é o seguinte: este policial ele está impedido por um prazo determinado, que é de 1 a 5 anos. Da mesma forma que ele está impossibilitado de exercer essa função no município da culpa. Isso significa dizer o seguinte: se o policial, por exemplo, ele atua no município de Belo Horizonte, aliás, acho que vocês já perceberam que eu sou de Belo Horizonte, pelo sotaque dá para perceber, né? Eu sou de Minas. Então, de Belo Horizonte, se esse policial exerce a sua atividade no município de Belo Horizonte, na capital, ele está então impossibilitado de continuar exercendo por aquele prazo dentro do município de Belo Horizonte. E aí ele tem que ser removido para outro município. Então, a administração pública, leia-se a instituição policial a qual ele pertence, irá colocar esse policial num outro município para ali atuar. Muito bem. Mas acontece que tanto a doutrina quanto a jurisprudência entendem que não basta simplesmente alterar o município daquele apenado, daquele agente que cometeu abuso de autoridade, porque existem cidades que são limítrofes
e, portanto, não tem razão de ser alterar de uma cidade que faz limite com a outra, né? Ou seja, Belo Horizonte, o policial exercia sua atividade em Belo Horizonte. Vai colocar o policial agora no município de Contagem, de Nova Lima, de Sabará, de Betim? Não pode. São cidades em que você chega numa outra cidade sem perceber que saiu da outra, tá? Então, nesse contexto, não é possível a recolocação do policial. Tem que realmente deslocar o policial para um município um pouco mais distante daquele de origem, tá ok? Para poder justificar a punição, tá certo? Muito bem. Com relação ao aspecto do artigo 6º, né, e todas as suas formas aí de sanção, eu acho que já está bem trabalhado. Agora vamos ver efetivamente quais são as condutas que podem caracterizar o abuso de autoridade, tá ok? Vamos então aí pegar o artigo 3º da lei para a gente identificar qual que é a conduta ou quais são as condutas que vão ensejar a configuração do crime de abuso de autoridade. Artigo 3º da lei. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado. Olha, aqui eu já vou fazer uma observação antes mesmo de entrar nas alíneas. Vou fazer uma observação muito importante. A doutrina critica muito esse artigo 3º. Ela critica muito o caput do artigo 3º. Porque o artigo 3º diz assim, constitui abuso de autoridade qualquer ato, né, qualquer atentado, e aí vai especificar nas alíneas. Por que é criticado? Porque a lei deixa aberto qualquer atentado. E quando fala atentado, significa dizer que basta tentar, não precisa conseguir, não é? Aí fica naquela dúvida, crime tentado, crime consumado. E isso já nos permite dizer o seguinte, que o artigo 3º não admite a forma tentada, tá certo? Porque só o fato de tentar já caracterizou o crime, já consumou o crime. Tá ok? Não existe a forma tentada para o artigo 3º dessa lei. E como diz qualquer atentado, a doutrina critica porque fere um pouco do princípio da legalidade, que tem o seu subprincípio da taxatividade, né? Porque a lei diz assim, qualquer atentado. É diferente, por exemplo, quando o artigo, sei lá, o artigo 121 do Código Penal fala matar alguém. Bom, ali está descrito, você sabe qual que é a conduta, matar alguém, tá certo? Ou o furto, subtrair para si ou para outra, em coisa alheia móvel. A conduta está muito bem descrita. Agora, o artigo 3º da Lei de Abuso de Autoridade diz qualquer atentado. E aí fica algo muito vago. A doutrina fala, olha, isso fere o princípio da taxatividade e que é um subprincípio da legalidade. E eles tentam argumentar que esse artigo ele é inconstitucional ou que não foi recepcionado pela Constituição, tá? Eu não sei se chega a tanto, né, essa corrente invocar esse raciocínio, mas o fato é que ele existe, tá ok? Então, estou trazendo essa informação só que vocês tenham conhecimento, tá bom? Vamos passar para as modalidades do crime de abuso de autoridade nas alíneas, então, do artigo 3º. Diz lá, constitui abuso de autoridade qualquer atentado, a linha A liberdade de locomoção. Já é o primeiro e talvez um dos principais tipos de abuso de autoridade que ocorre no Brasil, tá ok? Em relação à locomoção. Quando se fala no atentado à locomoção
do indivíduo, a gente tem que trazer aqui como parâmetro por que esta conduta constitui abuso de autoridade. Vamos pegar a Constituição no artigo 5º, inciso 15. Deixa eu pegar aqui minha Constituição também. Artigo 5º, inciso 15 da Constituição. Diz assim: é livre a locomoção no território nacional, em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Tá ok? Então, esse artigo 5º, inciso 15 da Constituição, diz que é livre a locomoção dentro do território nacional, em tempo de paz. E se você tem o seu direito de ir e vir tolhido por abuso de poder, por ilegalidade, obviamente você tem instrumentos para poder colocar-se em liberdade novamente. Então, a lei já diz assim, se você tiver a sua liberdade de locomoção tolhida, você está sofrendo abuso de autoridade, desde que esse impedimento da locomoção seja ilegal, tá ok, pessoal? Porque se for na situação de flagrante delito ou mediante mandado judicial, obviamente que não vai ser ilegal, tá? Mas se for fora dessas condições, obviamente você tem um instrumento para poder colocar-se em liberdade de novo. E o instrumento é o habeas corpus, né? Vamos ver se a gente identifica aqui o inciso do habeas corpus, que é o 68. Olha aí, artigo 5º, inciso 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, tá? Por ilegalidade ou abuso de poder, tá ok? Abuso de poder. Então, se por abuso de poder você tiver a sua liberdade de locomoção ameaçado, você pode então se fazer valer do habeas corpus para colocar-se em liberdade novamente, tá ok? Muito bem. Então, pessoal, a linha A, em relação à liberdade de locomoção, constitui abuso de autoridade qualquer atentado à liberdade de locomoção. A linha B, a inviolabilidade do domicílio. Por que que esta conduta também considera-se abuso de liberdade? Abuso de poder, né? Em relação à inviolabilidade do domicílio. Confiro aí para mim o artigo 5º, inciso 11 da Constituição. Artigo 5º, inciso 11. Vejam só o que fala o artigo 5º, inciso 11 da Constituição. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em causa de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Tá ok? Então a casa é asilo inviolável. Se eventualmente alguém adentrar a casa de uma pessoa fora dessas condições excepcionais aqui, flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou durante o dia mediante determinação judicial, se for uma autoridade, comete abuso de autoridade. Tá certo? Mas aqui eu gostaria de fazer uma observação muito importante, porque o examinador pode fazer uma pegadinha em relação a isso aqui. Eu gostaria que vocês abrissem aí para mim o artigo 150 do Código Penal. Artigo 150 do Código Penal. Porque vejam bem, se uma autoridade
entra na casa de alguém, ela comete abuso de autoridade. Mas e se for um cidadão comum? Se alguém invadir o domicílio de outra pessoa, comete invasão de domicílio, que é o artigo 150 do Código Penal. Certo? Até aqui está tudo ok. Mas vejam só o que fala o parágrafo 2º do artigo 150 do Código Penal. Aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Opa! Fora dos casos legais, ou com inobservância das formalidades estabelecidas em lei, ou com abuso do poder. Ih, professor, agora complicou. O artigo 150 está falando que aumenta a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público, né? E se ele cometeu isso fora das formalidades estabelecidas pela lei, ou se ele o fez mediante abuso de poder. E agora, eu vou aplicar o Código Penal, artigo 150, parágrafo 2º, ou eu vou aplicar o artigo 3º, a linha B da Lei de Abuso de Autoridade? Antes de falar qual lei que se aplica, eu vou chamar a atenção para um detalhe. Veja aí qual que é a pena do artigo 150. Detenção de 1 a 3 meses. 1 a 3 meses. Como será aumentada de 1/3, então 3 meses aumentado de 1/3, 1/3 de 3 meses vai dar 1 mês, então a pena máxima aqui vai dar 4 meses de detenção. Enquanto que o abuso de autoridade, a pena máxima é de 6 meses. Independente, lá não tem hipótese de aumento de pena, né? Mas independente da pena aplicada em cada caso, seja abuso de autoridade ou seja violação de domicílio cometido por funcionário na hipótese lá do artigo 150, parágrafo 2º do Código Penal. Eu te pergunto, qual que é a incidência legal para um funcionário público que comete violação de domicílio? Por exemplo, um policial. E normalmente essa hipótese de violação de domicílio está mais associada com o policial, né? Então imagina, uma questão hipotética, um policial invade o domicílio fora das hipóteses que o legitima e cometeu então essa invasão de domicílio. Ele responde por abuso de autoridade, da Lei 4898 de 65, ou ele comete a violação de domicílio praticada por funcionário público do 150, parágrafo 2º. E aí? O que vocês acham? Bom, nesse caso, pessoal, ou vocês acham que vai aplicar as duas hipóteses, né? Cúmulo material de crime, né? Então, na verdade, aqui vai aplicar a lei de abuso de autoridade. Por quê? Lei especial. Vocês se lembram do princípio da especialidade? Norma especial sobrepõe a norma geral. Tá ok? Como o código fala da mesma hipótese, mas a lei de abuso de autoridade também o faz, e vejam que a lei de abuso de autoridade é posterior, que é de 65. O nosso Código Penal é de 1940. Então, vai prevalecer a lei de abuso de autoridade, porque é especial. Não é porque a pena é maior, não. Tá ok? É porque a lei é especial. Beleza? Fechou? Ótimo. Vamos mais então. Vamos lá para a linha C do artigo 3º da lei. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado ao sigilo da correspondência. Vamos também verificar lá na Constituição por que o legislador colocou essa hipótese como sendo abuso de autoridade. Vamos abrir o artigo 5º, inciso 12. Diz assim, inciso 12 da Constituição, artigo 5º. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.
Então, ao início do inciso, é inviolável o sigilo da correspondência. Muito bem, então a correspondência não pode ser violada. Entretanto, pessoal, existe uma disposição da Lei de Execução Penal, que é o artigo 41. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a Lei de Execução Penal. Processo penal, motivos da execução penal, artigo 41. Vejam só, artigo 41 da LEP, Lei de Execução Penal, constituem direitos do preso. Tem vários incisos, tá? Vamos direto para o inciso 15 do artigo 41. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita. Por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. Quando fala que não compromete a moral e os bons costumes é de dar risada, né? Mas tudo bem. Então vamos lá, contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita. Significa dizer que o preso ele tem direito de comunicar-se com o mundo exterior. Eu não sei até que ponto é esse mundo exterior, né? Deve ser outro planeta mesmo, né? Mas o fato é aquele contexto social fora do presídio, tá certo? Ele tem direito a essa comunicação, porém, esse direito de comunicação não é absoluto. Ele tem que ser uma comunicação controlada. Veja o que fala o parágrafo único do artigo 41. Os direitos previstos no inciso 5, 10 e 15, o 15 é esse que a gente viu a respeito da comunicação, poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. Então, pessoal, perceba o seguinte, o diretor do presídio não comete abuso de autoridade quando ele lê a carta que chega no presídio para poder ser entregue aos presos, porque ele está ali exercendo o controle para que outros crimes não aconteçam ou a comunicação entre grandes criminosos que lá dentro estão, no sentido de orientar os crimes que aqui fora podem acontecer, tá certo? Então, não constitui abuso de autoridade. Então, esse direito não é absoluto, tá ok? Então, pode uma autoridade, né, violar o direito de correspondência de uma determinada pessoa sem que isso constitui abuso de autoridade. Fora desse caso, as demais serão abuso de autoridade, tá ok? Ou desde que seja também mediante mandado judicial, claro, né? Se o juiz determinar a violação do sigilo, obviamente não constituirá abuso de autoridade, desde que seja motivado, seja absolutamente fundamentada a decisão, tá ok? Ótimo. Vamos adiante. A linha D, a liberdade de consciência e crença. Eu vou fazer a análise da letra D junto com a linha E. A liberdade de consciência e de crença e o livre exercício do culto religioso. Lá na Constituição consta do artigo 5º, inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Tá ok? Em relação ao culto religioso, é o inciso 6, né?
é inviolável a liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Pessoal, lá na Lei de Execução Penal também tem uma disposição que fala sobre o livre exercício da consciência e de crença. Deixa eu pegar a Lei de Execução Penal aqui de novo. Lá na Lei de Execução Penal, está no artigo 24. Tá ok? Artigo 24, da assistência religiosa. Olha o que fala aí o artigo 24. A assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Então, ou seja, o preso pode andar com a sua bíbliazinha lá debaixo do braço ou qualquer outro livro que tenha conteúdo de instrução religiosa. Parágrafo 1º. No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos. Parágrafo 2º. Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. Então, vamos imaginar uma hipótese aqui de abuso de autoridade em relação à consciência de crença e o livre exercício do culto religioso. Imagine que o diretor do presídio fala assim: agora todos terão que participar de um culto religioso aqui dentro do presídio. Ora, aquele que é ateu não tem a sua liberdade de crença respeitada. Na verdade, ele não crê, né? Ele não crê em nada, mas ele está tendo a sua liberdade de consciência e de crença tolhido, né? Violado. Então, o diretor do presídio não pode fazer isso. E da mesma maneira que como o preso tem o direito aqui, de ter a posse de livros de instrução religiosa, se um diretor do presídio toma aquela Bíblia ou qualquer outro livro de instrução religiosa do preso, ele está exercendo abuso de autoridade. Agora, cuidado, pode acontecer daquele indivíduo também estar utilizando aquele livro para esconder droga ou para poder fazer comunicação camuflada com outras pessoas em outras alas dentro do próprio presídio, ou até mesmo com gente do lado de fora da cadeia. E identificada essas hipóteses, verificada a procedência das informações constantes, né, dessa situação, o diretor então pode averiguar e fazer a retenção, sim, tá ok? Não restará configurado a violação e, consequentemente, o abuso de autoridade, tá bom? Ótimo. A linha F, a liberdade de associação, que eu também vou fazer uma análise em conjunto com a H, ao direito de reunião. Na Constituição, a gente tem disposições também no artigo 5º, que são as alíneas 17 a 20 e o inciso 16. Então, de 16 a 20, que fala sobre o direito de associação e o direito de reunião. Caso esses direitos também sejam exercidos, sejam violados por alguma autoridade, então aquela autoridade responde por abuso. Por exemplo, algumas pessoas que se reúnem em praça pública para reivindicar um direito qualquer, elas têm esse direito, basta que comunique à autoridade, não é pedir autorização, é apenas comunicar, porque eventualmente naquele mesmo local e horário pode ser que esteja já designado uma outra reunião. Então, para que não haja esses contratempos e até mesmo para que a administração pública organize o trânsito, se eventualmente for necessário, tome conta de toda a logística para então ali se dar seguimento normal daquela reunião. Mas se a autoridade resolve impedir o direito de reunião daquelas pessoas,
está cometendo abuso de autoridade, ok? Ótimo. A linha G, os direitos e garantias legais assegurados ao exercício do voto. Exercício do voto. O exercício do voto está no artigo 14 da Constituição, tá, pessoal? Artigo 14 da Constituição. Quando fala do direito de voto e também do direito da linha J, que é o exercício profissional, vou deixar para falar isso aqui daqui a pouco, porque eu vou concluir e vai ficar mais fácil a compreensão. Deixa eu falar aqui primeiro da linha I, que talvez seja uma das mais importantes também, junto com a linha A, né? A linha A e a linha I, acho que talvez são as mais importantes. A linha I constitui abuso de autoridade qualquer atentado à incolumidade física do indivíduo. Incolumidade física do indivíduo. Por que que essa linha eu reputo uma das mais importantes também? Porque é uma ocorrência típica no meio policial e associada com a linha A, quando fala do direito de locomoção, são as mais recorrentes, tá ok? Na Constituição também existe disposição dando conta da garantia do direito à incolumidade física do cidadão e das pessoas no modo, e do apenado também, né, do preso no modo geral. Vamos dar uma conferida no artigo 5º, inciso 3 da Constituição, para a gente verificar isso que a gente está falando aqui agora. Artigo 5º, inciso 3. Ninguém será submetido à tortura. Olha aí. Se ninguém será submetido à tortura, por via reflexa, não será submetida à violação de... não sofrerá atentado à sua incolumidade física. Tá ok? Da mesma maneira, falo o inciso 49. Inciso 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Então, qualquer preso terá assegurada a sua integridade física e moral. Então, aqui quando fala da integridade física, é o dispositivo que garante a sua integridade, claro, e a lei de abuso de autoridade considera abuso quando uma autoridade, extrapolando as suas atribuições, causa essas lesões num preso, né, de forma absolutamente ilegal, tá ok? Eu gostaria que vocês também dessem uma olhada no artigo 38 do Código Penal. Vamos ver aqui o artigo 38 do Código Penal, que diz: o preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral. Tá ok? Então aqui também fala sobre a integridade física do preso. E na lei de execução penal também, quando fala no artigo 40, impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Significa dizer que o preso ou qualquer pessoa não pode ser submetida a tortura, ter a sua integridade física preservada. Portanto, aquela autoridade que o faz mediante ato de ilegalidade e abuso de poder, comete abuso de autoridade, tá ok? Muito bem. Aqui, pessoal, eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe. Vejam vocês que estão estudando aí para a prova das polícias no modo geral, seja polícia civil, polícia militar ou polícia federal.
Atenção para a súmula vinculante 11, tá ok? Súmula vinculante 11, que trata da incolumidade física da pessoa, no caso do preso, quanto ao uso das algemas do policial no momento em que aquela pessoa está sendo presa. Abram aí então a súmula vinculante 11. Atenção, cuidado, hein? Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito. Então, a excepcionalidade tem que ser feita por forma escrita e sob pena de responsabilidade disciplinar. Olha aí, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal, ou seja, abuso de autoridade do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão. Então, além de usar de forma inadequada, de não ter feito a formalização do porquê que foi necessária a utilização da algema e responder na esfera civil, administrativa e penal, então, além de tudo isso, aquela prisão é tida como nula. Olha aí. E a nulidade da prisão ou do ato processual que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, olha como que é complicado o uso da algema. Se eventualmente um policial algemar uma pessoa sem necessidade e sem constar no relatório de forma formalizada realmente, de forma escrita, aquela prisão, além de poder ser tida como nula, ensejará a responsabilização de quem o fez na esfera civil, administrativa e penal, ou seja, abuso de autoridade. Complicado esse dispositivo aqui, né? Complicado o teor aqui da súmula. É claro, na teoria é muito bacana, mas na prática é muito difícil de lidar com isso daqui. Mas tudo bem, a súmula está aqui e pode ser que caia na sua prova. Você tem que saber como se comportar na hora do uso da algema, pelo menos para fins de prova, tá ok? Os direitos e garantias legais assegurados do exercício profissional, que é a linha J. Então, suponhamos que uma pessoa tem uma determinada profissão e se de alguma maneira ela tiver tolhido o seu direito de exercício, a sua profissão, aquela autoridade que o fez poderá ser responsabilizada também por abuso de autoridade. Tá ok? Pessoal, então esse é o artigo 3º, e aí como eu falei lá atrás, agora que eu vou trazer aqui uma observação bem interessante, vocês vão fazer o seguinte para mim, vocês vão pegar no artigo 3º todas as alíneas e vão observar o seguinte, todas elas, com exceção da linha G e com exceção da linha J, as demais são direitos fundamentais. Podem reparar, todas as alíneas, com exceção da linha G e J, são direitos fundamentais, estão lá no artigo 5º. A linha G trata do direito ao voto e a linha J, o direito ao exercício profissional. O restante é direito fundamental. Super interessante isso, né? Pois é. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, vou passar agora para o artigo 4º e na hora de falar do artigo 4º, eu gostaria que os senhores tivessem bastante atenção, porque o artigo 4º, ele é hipótese de abuso de autoridade também, porém, o sujeito ativo do artigo 4º é muito mais do que um policial, do que um funcionário público, né, do que uma autoridade qualquer. Não é qualquer funcionário público que pode cometer as modalidades descritas no artigo 4º, tá? Vamos verificar aí como que está no artigo 4º. Abuso de autoridade na modalidade do artigo 4º.
são as modalidades personalíssimas, tá ok? Muito bem. Constitui também abuso de autoridade a ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual sem as formalidades legais ou com abuso de poder. Pessoal, vejam que aqui não é qualquer funcionário público, tá? Não é qualquer agente público. Existem algumas pessoas específicas que podem cometer esse crime. Quem são? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem que ordena ou executa a medida privativa de liberdade de um indivíduo qualquer? Quem ordena é o juiz. Quem executa é a autoridade policial. Então, a hipótese do artigo 4º, a linha A, é personalíssima e quem o comete é o juiz ou a autoridade policial. Tá ok? Ordenar ou executar a medida privativa da liberdade sem a observância das formalidades legais ou com abuso de poder. Ok? Juiz ou autoridade policial. A linha B, submeter pessoas sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei. Ou seja, aquele agente que constrange, né, o preso e que coloca aquela pessoa numa situação vexatória, constrangedora, comete o abuso de autoridade também. Quem é que pode submeter pessoas sob sua guarda ou custódia a vexame ou constrangimento? Normalmente é o policial. Normalmente é a autoridade policial. Tá ok? Então, aqui também não é qualquer autoridade, não é qualquer funcionário público. Normalmente são aqueles agentes da atividade policial que cometem a hipótese do parágrafo do artigo 4º, a linha B. Tá ok? A linha C, deixar de comunicar imediatamente ao juiz competente a prisão ou detenção de qualquer pessoa. Pessoal, muita atenção aqui nessa linha C. Quem é que pode deixar de comunicar ao juiz a prisão de um sujeito qualquer? É a autoridade policial. Porque a autoridade policial, quando tem um preso sob sua custódia, ela tem que comunicar imediatamente o juiz aquela prisão. Se ele não o faz imediatamente, ele comete abuso de autoridade. Então, aqui também personalismo, é a autoridade policial que comete a hipótese desta linha C. Tá ok? A linha D, deixar o juiz de ordenar o relaxamento de prisão ou detenção ilegal que lhe seja comunicada. Tá ok? Que lhe seja comunicada. Pessoal, aqui é crime personalíssimo também. Olha aí, deixar o juiz de ordenar o relaxamento. Então, o juiz verificou que aquele preso está preso, mas de forma ilegal. Então, ele deve relaxar a prisão daquele sujeito, daquele cidadão. Se ele não o faz, ele comete abuso de poder. Ele, o juiz. Tá ok? A linha E, levar à prisão e nela deter quem quer que se proponha a prestar fiança, permitida em lei. Da mesma maneira, eu faço a pergunta: quem é que pode levar à prisão alguém que pode prestar a fiança? Normalmente é a autoridade policial. Ele é que tem o poder de levar à prisão alguém que eventualmente pode prestar a fiança. Tá ok? Crime também personalíssimo. Pessoal, olha só, as alíneas F e G são alíneas absolutamente prejudicadas, eu não vou nem analisar, tá ok? Porque com a alteração do Código de Processo Penal, aliás, com o advento da Lei de Execução Penal também, essas alíneas F e G
caíram por terra, tá? Antigamente constituía abuso de autoridade, cobrar o agente carcerário, né? Hoje a gente chama de agente penitenciário, cobrar custos e emolumentos dos presos ou cobrar e não dar recibo. Se ele o fizesse, ele cometia abuso de autoridade. Basta uma leitura aí para entender qual que era o contexto que constituiu o abuso. Hoje essas duas alíneas não são aplicadas mais, tá ok? Vamos aí para a linha H. Quando fala, essa linha H é uma linha atípica dentro desse artigo 4º, porque não é um crime personalíssimo. Veja o que fala a linha H. O ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa natural ou jurídica, quando praticado com abuso ou desvio de poder ou sem competência legal. Então, pessoal, aqui não precisa ser necessariamente um agente policial ou autoridade policial, né, o delegado de polícia ou até mesmo o juiz. Pode ser qualquer autoridade aqui, é o caso da linha H. Imagina o seguinte, um caso em que, porque a linha fala sobre o ato lesivo à honra ou ao patrimônio, seja de pessoa natural ou pessoa jurídica. Então, eu posso ofender o patrimônio daquela pessoa, seja pessoa natural ou jurídica. Quer ver um exemplo? Imagina o seguinte, eu sou delegado de polícia e eu tenho minhas atribuições legais. E eu, de repente, resolvo entrar numa empresa e obter os dados contábeis daquela empresa sob a alegação de que ali está ocorrendo crimes fiscais, tá ok? Crimes tributários. Eu não tenho a atribuição, enquanto delegado de polícia, para fazer esse tipo de investigação. Eu não sou um auditor, tá ok? Mas, sabendo dessa minha limitação de atribuição, ainda assim eu vou àquela empresa, invado aquela empresa sem mandado judicial e recolho os livros contábeis para poder fazer uma averiguação. Ainda que eu pudesse estar verificando a existência de alguns crimes, eu não posso invocar aquela máxima de que os fins justificam os meios, porque eu sabidamente estou extrapolando os limites da minha atribuição. Portanto, eu estou cometendo um ato lesivo à pessoa jurídica e, portanto, abuso de autoridade. Tá ok? Perceberam como que uma pessoa jurídica pode, então, ser objeto de sujeito passivo, né, do crime de abuso de autoridade? Assim como também eu posso ofender a honra de uma determinada pessoa e cometer a hipótese também do artigo 4º, a linha H. Tá ok? Ótimo. A linha I. Prolongar a execução de prisão temporária, de pena ou de medida de segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou de cumprir imediatamente ordem de liberdade. Pessoal, a linha I, ela é uma hipótese interessante também, porque imaginemos que um determinado preso já tem o direito de sair, né, do presídio ou da prisão temporária e o juiz ou o delegado não o faz, né? O juiz deixa de expedir o mandado, né, o alvará de soltura, ou ele expede o alvará de soltura em tempo, né, em tempo e modo, mas o delegado fala assim, não, vamos deixar esse cara aguardado aqui mais um tempo só para ele aprender. Então, ele comete abuso de autoridade, porque prolongou a execução da prisão temporária, da pena ou da medida de segurança de um determinado cidadão. Tá ok? Pessoal, então vocês virem aí quais são as hipóteses que constituem o abuso de autoridade, né? Do artigo 3º e do artigo 4º. Com relação ao artigo 4º, eu gostaria de uma atenção especial, mas muito especial aqui, pessoal.
Atenção, porque o examinador ele vai querer colocar pegadinha na sua prova para poder derrubar candidato desatento mesmo. Se você estudou, você não vai cair nessas pegadinhas. Então, cuidado aqui, olha a dica. Pega aí o artigo 4º, desde a linha A até a linha I, e vamos fazer um confronto com o Estatuto da Criança e Adolescente. Sabe por quê? Se qualquer uma dessas hipóteses tem como o sujeito passivo uma criança ou um adolescente, vamos ter que aplicar o ECA, tá ok? Nós vamos ter que aplicar o ECA. E vejam só por quê. Vamos pegar o ECA, Lei 8069 de 90, Lei 8069 de 90. Vamos abrir o artigo 230 do ECA. 230 do ECA, Lei 8069 de 90. Olha o que é que fala o artigo 230 do ECA. Privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão, sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita para a autoridade judiciária competente. Detenção de 6 meses a 2 anos. Perceberam que é basicamente a mesma hipótese? Quer ver de qual a linha lá da Lei de Abuso de Autoridade? 231, 34. Esse aqui não tem o correspondente. Bom, mas vamos ver o próximo aqui, ó. Mas é uma espécie de abuso, mas não tem o correspondente lá da Lei de Abuso de Autoridade, né? Vamos verificar aqui o artigo 231. Olha só. Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. O artigo 231 é o correspondente do artigo 4º, a linha C. Tá ok? Quando fala deixar de comunicar imediatamente ao juiz competente a prisão ou detenção de qualquer pessoa. No caso do ECA, vai ser o artigo 231. Ah, professor, então agora me explica. Eu vou aplicar o ECA ou eu vou aplicar a Lei de Abuso de Autoridade? Se for ato infracional, óbvio, praticado por um menor, uma criança ou adolescente, é condição mais especial ainda. É um abuso de autoridade contra um menor. E lá na lei especial para os menores, consta um dispositivo de abuso de autoridade. Então eu vou aplicar o ECA, tá ok? Olha o artigo 232, submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou constrangimento. Mesma coisa, 232 do ECA vai ser o constrangimento, vai ser a linha H, né? Vai ser a linha H. Não, desculpa, vai ser a linha B, submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou constrangimento não autorizado em lei. Vai ser a linha B do artigo 4º da Lei de Abuso de Autoridade. Então, pessoal, muito cuidado aí quando o seu examinador pedir uma hipótese de abuso de autoridade, quando a criança ou adolescente é aquele objeto do crime de abuso de autoridade, tá ok? Existem hipóteses lá do ECA que correspondem ao da lei de abuso e, portanto, como é mais especial, vai aplicar o ECA e não a lei de abuso de autoridade. E nesse caso aqui, por acaso, a lei também, a pena também é um pouco maior. Então, vamos aplicar, no caso, o ECA e não a lei de abuso. Tá ok? Muito bem, pessoal. Então, o seguinte, já vimos as hipóteses que constituem o abuso de autoridade. Artigo 4º foi onde a gente parou, né? E agora eu vou falar de competência, tá? Deixa eu pegar aqui. Competência. Porque o artigo 5º a gente já falou, que é o conceito de autoridade, tá certo? Eu quero falar com vocês sobre a competência para processar o crime de abuso de autoridade.
Pessoal, não tem muita dificuldade isso, mas é importante eu ressaltar algumas características, pelo menos para fixar, e para aqueles que não sabem, obviamente, a partir de agora vão tomar conhecimento. O crime de abuso de autoridade é um crime previsto numa lei especial, essa que a gente está estudando agora, a Lei 4898 de 65. E lá na lei militar, ou seja, no Código Penal Militar, não consta o crime de abuso de autoridade. Isso significa dizer o seguinte: quando um policial militar comete o crime de abuso de autoridade, esse policial vai ser processado por quem? Pela justiça penal, pela justiça comum ou pela justiça militar? Será pela justiça comum. Justiça comum. Mas por quê? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Vejam só. Se fosse um policial civil que cometesse o crime, ele obviamente iria ser processado pela justiça comum. Ou um policial federal iria ser processado também pela justiça comum. A diferença é que, se fosse um policial civil, seria na justiça comum estadual. E se fosse um policial federal, justiça comum federal. Por isso que eu estou colocando um paralelo entre o policial militar, porque aí o tipo de justiça vai mudar. Vai deixar de ser comum e eventualmente poderia ser a militar. Neste caso não, vai continuar sendo a comum, tá ok? Porque o crime de abuso de autoridade é um crime comum, consta da lei especial, Lei 4898 de 65, enquanto que na legislação militar, entende-se, o Código Penal Militar, não consta no rol dos seus artigos lá, dos seus crimes, o crime de abuso de autoridade. Portanto, é competência da justiça comum. Para comprovar isso que eu estou falando para vocês, nós vamos pegar a súmula 90 do STJ e uma outra súmula que é mais incisiva ainda, mas eu vou começar com a súmula 90 para a gente fazer análise com relação à questão da competência. Vamos pegar a súmula 90 do STJ. Olha o que é que fala essa súmula. Compete à Justiça Estadual Militar processar e julgar o policial militar pela prática do crime militar e a comum pela prática do crime comum simultâneo àquele. Ou seja, o abuso de autoridade é um crime militar? Não. Então será de competência da Justiça Militar. Desculpa, será de competência da Justiça Comum, tá ok? Porque abuso de autoridade não é de competência, abuso de autoridade não está previsto na legislação militar, não está previsto no Código Penal Militar. Portanto, é de competência da Justiça Comum, tá ok? Como se não bastasse essa súmula, e já é uma súmula bem esclarecedora, mas aí vem a súmula 172 e acaba de vez com a dúvida, porque talvez a redação da súmula 90 não seja assim tão clara. Mas vejam a súmula 172 do STJ para vocês perceberem quão claro é essa disposição em relação ao abuso de autoridade. Compete à Justiça Comum processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço. Mais claro que isso é impossível, não é? Agora, em relação ao tipo de justiça, vem uma discussão muito interessante também. Porque agora a gente já viu que é a justiça comum. Agora, dentro da justiça comum, a pergunta que eu faço é a seguinte: quem irá processar a justiça comum ordinária ou o juizado especial criminal? Mas por que o juizado especial criminal poderia julgar esse crime de abuso de autoridade? Ora, você se lembra qual que é o limite de pena do crime de abuso de autoridade? Você se lembra?
6 meses de detenção. 10 dias a 6 meses de detenção. Como está dentro dos limites da Lei 9.099, de 95, portanto, será de competência do Juizado Especial Criminal. Mas há autores que divergem desse entendimento. Por exemplo, o Guilherme Souza Nutti, o César Roberto Bittencourt, eles entendem o seguinte: não é compatível o processamento dos crimes de abuso de autoridade na Justiça Criminal Especial, porque quando o juiz vai aplicar a pena, ele pode, por exemplo, determinar a perda do cargo ou a inabilitação daquelas funções por um determinado prazo. E isso pode ser objeto, inclusive, de transação penal. Então, eles entendem que esse tipo de situação não pode ser objeto de transação penal, é incompatível com o rito. Então, eles acham que quem deve processar esse crime, na verdade, é a justiça comum, porém, a justiça comum ordinária. Entretanto, pessoal, nós sabemos que a maioria entende que pode sim processar na justiça, no juizado especial criminal, tá? A corrente majoritária é nesse sentido, tá ok? Eles fazem essa ressalva, mas são posições aí, pelo menos um pouco vencidas, né? Assim, é a posição minoritária, tá ok? Bom, vamos aí pegar o artigo 8º agora, o artigo 8º da lei. Deixa eu fazer uma observação aqui, pessoal, antes de passar para o artigo 8º, em relação ao crime que é julgado pela justiça comum e o crime que é julgado pela justiça militar, a teor da súmula 90. Eu acabei de lembrar de um exemplo aqui. Imaginemos que um policial militar ele tenha cometido o crime de abuso de autoridade na modalidade da ofensa à incolumidade física do preso, tá ok? Então ele abusou da autoridade e causou lesões corporais contra aquele preso. Lesão corporal está previsto no Código Penal Militar? Sim. Abuso de autoridade está previsto no Código Penal Militar? Não. Então significa dizer o seguinte: a lesão corporal será processada na Justiça Militar e o abuso de autoridade na Justiça Comum. Será que é assim mesmo em todos os casos? Vejam só, há uma corrente que entende o seguinte: como o abuso de autoridade é uma lei especial portanto, como não está previsto na legislação militar, ela acaba atraindo a competência para a justiça comum a questão da lesão corporal também, tá ok? Agora, tem corrente que entende da seguinte maneira: se o policial militar cometeu uma lesão contra um abuso de autoridade contra um outro militar, então são militares de hierarquias diferentes, né? Um superior e outro inferior. Então, aquele superior invocando a sua autoridade, a sua superioridade hierárquica, ele comete um abuso de poder contra aquele inferior hierarquicamente falando, e resta configurado ali também uma ofensa, né? Uma lesão. Então, está configurado o crime de lesão do Código Penal Militar e um abuso de autoridade. Neste caso, seria de competência da Justiça Comum processar o abuso e da Justiça Militar processar o crime de lesão, tá ok? Então, a súmula 90 do STJ diz: compete à Justiça Comum processar os crimes comuns e à Justiça Militar processar os crimes militares, tá ok? Tá aí então um exemplo para vocês identificarem
como que funciona essa cisão, né? Essa separação dos processos. Mesmo acontecendo no mesmo contexto, as justiças especializadas vão processar os crimes que lhes são de sua competência, tá ok? Ótimo. Então agora vamos analisar o artigo 8º da lei. Artigo 8º, que fala sobre a anotação na ficha funcional. É um artigo muito simples. A sanção aplicada será anotada na ficha funcional da autoridade civil ou militar. Por que que tem essa disposição na lei de abuso de autoridade? Vejam só, como eu falei, o crime de abuso de autoridade, ele não necessariamente implica na perda do cargo. Ele pode implicar a perda do cargo, mas não necessariamente, não é algo obrigatório, assim como ocorre lá no crime de tortura, tá ok? Aí, o que acontece? Se aquele cidadão, aquela autoridade, não perder o cargo e futuramente continuar no cargo que exerce, ele pode ter a sua anotação na ficha funcional, porque isso vai ser objeto de avaliação de mérito do funcionário no momento futuro, né, para fins de promoção, para fins de remoção, ou até mesmo para ingresso novamente na carreira pública futuramente, caso ele já tenha tenha perdido a perda do cargo, ele vai ter anotação na ficha funcional, porque futuramente aquilo vai constar, que aí a administração pública já vai saber quem que ele está admitindo, quem que a administração pública está admitindo novamente, tá ok? Então vai constar da ficha funcional da autoridade que cometeu o abuso. Já caminhando aqui para o final, pessoal, vamos falar do artigo 15. O artigo 15 é basicamente reprodução do artigo 28 do Código de Processo Penal. Artigo 15 do da Lei de Abuso de Autoridade, que diz o seguinte: se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento da representação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa da representação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, ou designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no arquivamento, ao qual só então deverá o juiz atender. Pessoal, vejam só, esse artigo 15 é basicamente reprodução do artigo 28 do Código de Processo Penal. E o que é que fala o artigo 15 e o artigo 28, o artigo 15 da Lei de Abuso e o artigo 28 do CPP? Vou tentar explicar da forma mais simplificada, tentando falar por meio de um diálogo, tá? Vou tentar simplificar. Imagine o juiz, o promotor e o procurador-geral conversando entre eles. Então, vamos começar com o promotor. O promotor vira para o juiz e fala assim: ô juiz, eu recebi aqui o inquérito policial de um delegado e o delegado está dando conta da ocorrência de um abuso de autoridade, tá ok? Mas eu estou verificando os autos aqui, excelência, mas na minha análise eu não estou enxergando a ocorrência do crime, não. Eu acredito que isso aqui seja hipótese de arquivamento. Por isso é que eu estou manifestando nesse sentido, no sentido de arquivar este inquérito policial. Não estou identificando materialidade, não estou identificando indícios, justa causa para eu dar início à ação penal. O juiz pega e fala assim: muito bem, promotor, é a sua opinião, respeito a sua opinião, mas eu acredito que esta não seja a posição mais adequada. Acredito que as suas fundamentações estão equivocadas. Então, o que eu vou fazer?
vou mandar este inquérito lá para o seu chefe, que é o procurador-geral. Vamos ver o que o seu chefe vai dizer. Aí o juiz pega esse inquérito, entrega lá para o procurador-geral e fala assim: o chefe daquele promotor, ou procurador-geral, aquele seu promotor, ele manifestou pelo arquivamento deste inquérito. Acredito que as razões dele estejam equivocadas. Estou entregando a Vossa Excelência para que manifeste, para que o senhor ofereça a denúncia ou, né, insista no arquivamento. Então, o procurador-geral vai dizer: muito bem, Excelência, pode ficar tranquilo, vou analisar e vou ver qual que vai ser o meu posicionamento. Eu tenho duas opções: ou eu mesmo ofereço, ou eu mesmo promovo o arquivamento, ou então vou designar um outro promotor aí para poder fazer no meu lugar, tá ok? Não, tudo bem, tudo ótimo. E aí o procurador fala assim: olha, analisei, realmente eu estou vendo aqui, é caso de arquivamento. E aí o procurador-geral diz assim: também entendo que não existem elementos suficientes a ensejar a deflagração da ação penal. Portanto, promovo o manifesto pelo arquivamento dos autos. Aí o juiz está obrigado a atender. Ou então, o procurador poderia fazer o seguinte: ele mesmo já oferecer a denúncia. Também poderia, seria uma hipótese. Ou uma terceira hipótese, ele faria o seguinte: olha, eu não quero nem manifestar pelo arquivamento, nem pela denúncia. Então, eu vou entregar esse processo, esse inquérito, para um outro promotor subordinado aqui da promotoria, diferente daquele primeiro, para ver o que esse outro promotor fala. E aí ele entrega esse inquérito para o segundo promotor. O segundo promotor fala assim: realmente é caso de arquivamento. E aí o juiz então está obrigado a acompanhar, a arquivar o inquérito. Ou então, se ele entender que existem elementos suficientes a ensejar a deflagração da ação penal, ele toca o barco, oferece a denúncia e o processo vai adiante. Então, pessoal, o artigo 15 da Lei de Abuso de Autoridade fala sobre isso. Essa historinha toda está narrada neste texto do artigo 15, que lá no Código de Processo Penal consta do artigo 28. Tá ok? É simples assim. Então, quando fala do direito de representação, a gente tem que lembrar: não é obrigatória a representação, e se o Ministério Público recebe uma representação, não é obrigatório, mas pode receber, ele pode opinar pelo arquivamento e o juiz pode discordar e remeter para o procurador-geral para que ele então insista no arquivamento ou ofereça denúncia ou designe um outro promotor para fazê-lo. Tá ok? Simples assim. Parece complicado, mas não é, tá ok? E por fim, eu gostaria de falar do artigo 16, tá ok? O artigo 16 que fala da ação penal privada, substitutiva da pública. Diz o artigo 16: se o órgão do Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo fixado desta lei, será admitida a ação privada. O órgão do Ministério Público poderá, porém, editar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva e intervir em todos os termos do processo, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Tá ok? Então, suponhamos que o Ministério Público comeu mosca, ele não ofereceu denúncia. Pode, então, a parte, o ofendido, oferecer uma ação privada substituindo aquela ação pública. É a famosa ação penal privada substitutiva da pública. Este dispositivo, ele tem correspondência no artigo 5º, inciso 59 da Constituição. Ok? Artigo 5º, inciso 59 da Constituição. Vamos ver aqui o artigo 50, o inciso 59. 59.
será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, se esta não foi intentada no prazo legal. Tá ok? Se essa não foi intentada no prazo legal, será admitida a ação penal privada nos crimes de ação penal pública. Se vocês forem lá no Código Penal, vocês vão verificar isso também no artigo 100. No artigo 100, parágrafo 3º, a ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. É a mesma coisa, só que redigido de forma diferente. De igual modo, né, da mesma maneira, no Código de Processo Penal. Vocês vão verificar isso no artigo 29 do Código de Processo Penal. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Perceba aí que o artigo 16 da Lei de Abuso de Autoridade é mera repetição, mera cópia, reprodução do artigo 29 do Código de Processo Penal, tá ok? Pessoal, aqui a gente encerra a nossa análise em relação ao crime de abuso de autoridade. Espero que vocês tenham aproveitado, compreendido todos os tópicos aqui debatidos. É uma lei extremamente importante, tem caído em todos os concursos públicos, exames de ordem. Então vamos ficar atento. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar suas perguntas, suas sugestões também. Eu gostaria aqui já de antemão agradecer a manifestação de alguns alunos, né, as mensagens que eles têm me enviado, as sugestões. Na medida do possível eu vou tentando gravar todas as aulas, todas as dúvidas que os alunos têm, eu tento responder com a maior brevidade possível. Então eu gostaria aqui de deixar um abraço para todos vocês que têm me mandado as mensagens e, na medida do possível, eu vou gravando as outras aulas e os outros tópicos também, que não são aulas tão extensas, são dúvidas pequenas, mas como o volume de informação e de análise é muito grande, não tem como eu atender a todos, tá ok? Mas de antemão, deixo aqui meu abraço para todo mundo e espero vocês na próxima aula, tá ok? Fiquem com Deus, um grande abraço, tchau!